Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar um pouco, do comportamento em grupo. Nós sabemos que nenhuma organização vai se sustentar sozinha, ou seja, com um funcionário trabalhando ali de uma maneira isolada, sem considerar as interações que ele estabeleça e que ele precise vir a estabelecer com outras pessoas. Nós temos aí várias discussões de diferentes áreas do conhecimento que vêm falar justamente desse comportamento das massas, desses comportamentos que nós apresentamos em grupo, desde a psicologia social, a sociologia, até mesmo alguns estudos no sentido antropológico, no sentido cultural. Mas a gente precisa compreender que ninguém consegue ter uma produção atuando única e exclusivamente sozinho. Ainda que eu tenha um trabalho totalmente meu, mas eu preciso projetar isso na sociedade, eu vou precisar estabelecer em algum momento uma interação com alguma outra pessoa. E na discussão específica de comportamentos, de contextualizações de pessoas em coletividades, a gente tem aí a condição de discernir o indivíduo sozinho, ele com seus traços, ele com as suas condições, ele com seu jeito de ser, com a sua personalidade e identidade própria, que pode vir a formar um grupo ou que possa vir a se reconhecer projetado na multidão. Para ilustrar um pouquinho essa distinção, pense o seguinte: quando nós temos as pessoas transitando no espaço urbano, logicamente, fora aí da condição de isolamento social, mas que as pessoas possam estabelecer as suas rotinas, interagindo, passando ali diariamente pelos seus cenários cotidianos, a gente percebe numa simples observação direta que cada um está pensando nos seus propósitos, cada um está focado ali nos seus objetivos pessoais, é cada um agindo por si. Isso é o que representa uma multidão. Eu tenho várias pessoas ali aglomeradas, ali reunidas, mas cada um pensando na sua maneira. Um grupo vai se diferenciar de uma multidão porque a gente tem a reunião de algumas pessoas, cada uma com a sua perspectiva, cada um com o seu interesse, mas elas vão precisar se reunir num determinado momento para compartilharem ali os propósitos para alcançarem um objetivo. Então, se eu tenho um trabalho a ser feito por um conjunto de pessoas, eu vou ter um trabalho em grupo. Se eu tenho necessidade de estabelecer convivências com outras pessoas, eu tenho algum propósito para formar e firmar um grupo. E mais ainda, especificamente no contexto organizacional, a gente também tem uma distinção, uma diferença entre os termos de grupo, equipe e time de trabalho. Quando eu falo de um grupo de trabalho, eu tenho um caráter temporário, eu tenho a compreensão de que as pessoas estão apenas reunidas para fazer uma determinada tarefa, um determinado trabalho, e a partir do momento que elas atingem a conclusão desse trabalho, elas voltam a ser indivíduos, nas suas perspectivas individualizantes, cada um ali por si. E uma equipe, em compensação, a gente não vai ter essa condição de extinguir essa interação. As pessoas elas vão continuar tendo a necessidade de estabelecerem relações, estabelecerem uma relação harmônica, exercerem aí a sinergia para a nossa equipe continuar existindo, continuar funcionando, para nós continuarmos tendo bons resultados no que nós desenvolvemos em conjunto. A gente precisa compreender que o que eu faço vai afetar o seu trabalho. E nós ainda vamos precisar realizar outros propósitos, outros desafios juntos. Então, eu preciso zelar por uma boa convivência com você. Eu preciso compreender como que eu vou afetar sobre o que você faz, do mesmo modo como eu também espero que você entenda a repercussão do que você faz vai ter sobre a minha produção. Isso é o que caracteriza uma equipe e que diferencia uma equipe de um grupo. Um grupo eu tenho apenas a reunião de pessoas para realizarem o trabalho, para realizarem um propósito ali, atingirem aquele objetivo. Uma equipe, eu vou ter essa reunião de pessoas para atingirem um propósito, mas eu tenho ali como uma essência essa condição de somar esforços, integrar perspectivas, eu preciso estabelecer sinergia. E há quem diga, inclusive a gente também se depara com isso em algumas bibliografias até mesmo, o termo time de trabalho. Entenda, a gente vê um time quando nós estamos assistindo uma partida de algum jogo, alguma partida de algum esporte, e nós sabemos que um time ali, na hora que ele entra em cena, ele está em combate, ele precisa ter um destaque, ele está confrontando um time adversário. Como que nós podemos trazer esse pensamento, essa analogia para o contexto de uma organização? Quando eu percebo que a forma como os nossos funcionários estabelecem as suas integrações aqui no nosso contexto vai garantir a formação de uma identidade,
vai validar o propósito desse trabalho feito em união, e esse trabalho precisa garantir um desempenho tão excelente, uma referência tão positiva do que nós fazemos, que a gente tem condição, inclusive, de utilizarmos essa referência que nós construímos, que nós conquistamos, como uma condição de confronto, uma condição que, logicamente, a gente busca a nossa vantagem competitiva, a gente tem aí uma superioridade em relação àquela outra empresa, aquela outra organização, onde são formados outros times e a gente tem ali uma disputa. A gente tem o propósito de mostrarmos que nós somos mais capazes, nós conseguimos ter maior destaque do que aquele outro time. Perceba que para garantir essa competitividade, para garantir aí um bom resultado satisfatório de uma condição de competição, eu preciso que as pessoas ali que formam esses amontoados, esses conjuntos, vão precisar se reconhecer como membros de um time. Eles precisam formar muito ali forte a sua identidade para juntos terem condições de competir com uma outra coletividade. Então, quando a gente tem aí essa discussão de coletividades, até mesmo no contexto organizacional, nós precisamos nos apropriar desses conceitos. Grupo, equipe, time. O que faz um indivíduo se perceber pertencente a uma multidão? O que possibilita esse indivíduo de se perceber e se reconhecer como pertencente a um grupo? Quando você vai sair para uma festa e você tem ali o seu grupo de amigos, você está no seu grupo, ok. Mas se você reparar que o seu grupo é mais um no meio de toda uma galera, de toda uma multidão, seja um show, seja uma festa, você vê aquele junto todo, né, aquele conjunto todo como uma grande multidão. E numa multidão a gente não tem muito esse discernimento, né, de como nós estejamos nos comportando, como que nós estejamos nos apresentando, porque eu sou apenas mais um. Num grupo a gente também pode ter essa condição, mas a gente forma uma identidade própria aqui desse grupo. Exatamente falando sobre os conceitos que nós temos, no contexto de trabalho, quando nós falamos de grupos de trabalho, nós podemos caracterizar grupos com base em evidências que vão até mesmo possibilitar identificarmos os tipos de grupo que podem existir em uma organização. Então, basicamente, nós temos os grupos formais, vou sinalizar aqui de Fzinho, e os grupos informais. Quando eu tenho a formação de um grupo formal, eu tenho ali justamente o que é definido para que as pessoas, para que os trabalhadores ali, os funcionários nesse contexto, estabeleçam essa união. Perceba o seguinte, quando nós temos um grupo formal, uma estrutura formal, quer dizer que eu, gestor, consigo de algum modo exercer alguma influência, algum controle. Eu distribuo tarefas, eu especifico o que vai ser a responsabilidade de cada um dos membros desse grupo. Estou especificando, estou discriminando o que vai ser feito por cada um, por que nós precisamos formar esse grupo, estou tendo um caráter formal, tem um propósito racional para ele ser formado. Grupo formal. Acontece que numa empresa, um gestor ele consegue controlar um grupo formal, ele consegue até mesmo propor, determinar como que esse grupo formal vai ser formado, mas naturalmente a gente tem aí a formação dos grupos informais. Os grupos informais, eles se formam pela natural convivência. Então a gente tem aqui grupos que não são estruturados formalmente, mas que surgem em resposta à necessidade da interação social. Eu sempre digo e reforço bastante, nós, seres humanos, somos carentes por natureza. Eu falo muito isso constantemente. Não adianta, a partir do momento que nós temos interação com outras pessoas, sejam os vizinhos do prédio onde a gente mora, do condomínio onde a gente mora, sejam os membros da nossa família, seja os nossos amigos, nós formamos um grupo e nós vamos constituir a identidade do grupo que estamos firmando aí, formando com essas outras pessoas. Isso é um grupo informal. Nós nos aproximamos, nós nos mantemos juntos, mantemos esse grupo por uma questão de afinidades. Eu me sinto acolhido. Nós temos aqui vínculos de ordem emocional. Essa condição de ser estritamente emocional, de ter uma sensação, algumas emoções, faz com que nenhum gestor consiga ter controle. Os grupos informais, eles sempre vão existir nas organizações, justamente porque as pessoas estão vivendo ali no dia a dia de trabalho, cada um tem a sua perspectiva, percebem quem pensa igual, vão se aproximar das pessoas que têm afinidades de ideias e nenhum gestor vai conseguir controlar isso. Isso vai ser formado naturalmente. Já me deparei com gestores que tentaram, de alguma maneira, ter esse controle. Fulano,
não quero você conversando com a funcionária fulana do setor tal. A partir do momento que um gestor se propõe a fazer isso, ele se passa por ridículo. Porque na primeira oportunidade, aquele fulano, ele vai se encontrar com a funcionária do setor tal e eles vão falar exatamente, né, a pauta vai ser exatamente para falar mal dessa gestora que está intrometida demais a ponto de querer interferir numa interação humana que aconteça naquele contexto. Não adianta. Se eu estou falando de uma organização, eu estou falando de um contexto social, de um ambiente onde as pessoas vão naturalmente estabelecer interações, essas interações elas vão sendo vividas. E isso não tem como ser controlado, não tem como ser evitado. As afinidades vão ser pelas personalidades, né, pelos interesses em comum. Então perceba que toda organização vai ter a sua estrutura formal, o seu grupo formal, a sua organização formal, quando eu consigo especificar tarefas, consigo especificar os cargos, que vão formar ali os respectivos setores, departamentos na estrutura da organização. Mas pela natural afinidade, pelas emoções que os funcionários experimentam no seu dia a dia de trabalho, essa condição de buscar pessoas que pensam igual a mim, faz com que os grupos informais também sejam formados ali. Não temos como evitar isso. E além dessa distinção de grupo formal e grupo informal, nós também temos na bibliografia a condição de representarmos grupos de comando e grupos de tarefa. Quando nós temos esses dois tipos de grupo, nós temos especificamente grupos formais. Por isso que eu representei aqui um Fzinho e um I. Grupo formal pelo seguinte, um grupo de comando é quando a gente está considerando aquele conjunto de indivíduos, a reunião daqueles funcionários, que vão se reportar diretamente a um superior hierárquico. Então, se eu tenho lá os funcionários do setor de RH são subordinados ao diretor, ao analista do RH. Esse analista é uma figura de autoridade, né? Ele tem ali um cargo que precisa apresentar ordens de comando, que precisa estar monitorando, observando o que está sendo feito por toda a sua equipe, de todo o seu setor. A gente diz que essa autoridade ele tem ali a sua amplitude de controle, a quantidade de subordinados a ele. Esse grupo que vai formar essa amplitude de controle é o grupo de comando. Conjunto de pessoas que estão sendo comandadas por uma determinada figura, por um determinado gestor, por um determinado profissional. Então eu vejo claramente, estamos reunindo esses funcionários aqui, porque todos esses, especificamente, estão subordinados a um determinado gestor, a um determinado supervisor. Por estarem subordinados ao mesmo, por apresentarem essa condição em comum, a gente vai ter um grupo de comando, os que são comandados por aquela figura. A outra condição de representarmos os grupos formais em uma organização são os grupos de tarefa. São as pessoas que se reúnem para executar uma determinada tarefa. Então eu posso ter num determinado setor, num determinado departamento da minha empresa, da minha organização, eu tenho ali o grupo que realiza os processos típicos da área de gestão de pessoas, o grupo que realiza as atribuições típicas da área de marketing. Eu estou separando eles por funções. As funções que eles exercem, o que eles desenvolvem ali como tarefas, é o que vai conferir a identidade daquele grupo de tarefa. Perceba que eu estou identificando, estou caracterizando esse grupo exatamente por um caráter formal. Estou especificando as tarefas que vocês vão fazer. Eu já tenho até como documentar isso. Se eu tenho como documentar, eu estou formalizando. Por isso, grupos de tarefa vão ser grupos formais, assim como eu represento graficamente no organograma os funcionários, os cargos que existam ali e projeto essa relação de quem é subordinado a quem, eu tenho a formação formal de grupos de comando. Mas, sabemos, ambientes de trabalho, organizações, contexto de trabalho, nós vamos ter ali a natureza humana, como que as pessoas estão vivendo aquele contexto. Então, nós também temos aí, naturalmente, sendo formado os grupos informais, aqueles que gestor nenhum vai conseguir controlar. Os grupos informais podem ser grupos de interesse e grupos de amizade. O próprio nome já deixa claro. Grupos de interesse. Nós temos aí um interesse em comum, nós compartilhamos de um mesmo interesse. Então, por exemplo, pegar aqui um exemplo bem característico, bem estereotipado. Imagine que eu tenho o lançamento de um filme do Star Wars nos cinemas. Quando a gente tem aquelas pessoas que são muito fanáticas, que têm muito interesse pela trilogia, né, do George Lucas, a gente vai ter ali algumas pessoas que vão para aquele cinema, que vão para a sessão para a estreia daquele filme, vestidas de Darth Vader, né, de Stormtrooper, de Mestre Yoda. São pessoas que podem se reunir para um momento muito específico. E elas vão se sentir o máximo naquele momento, né, porque elas estão identificando que elas não são admiradoras sozinhas. Existe ali um interesse em comum
estamos nos reunindo, estamos formando um grupo dos fãs da trilogia do Star Wars. Então, eu tenho ali um interesse que é compartilhado entre os diferentes membros desse grupo. Quando a gente vai formar até mesmo um timezinho para jogar um futebol no fim de semana, eu tenho interesse, eu quero ter um lazer, eu quero ter um entretenimento no meu fim de semana. Esse interesse faz com que algumas pessoas se reúnam, vão formar ali um grupinho para poder jogar ali o futebol no fim de semana. Isso é um grupo de interesse. Então, quando a gente tem um grupo de interesse, a gente vê que as pessoas elas vão se reunir porque elas têm um objetivo em comum, né? E elas vão compartilhar esses objetivos, que cada um tem a sua perspectiva, cada um tem um interesse. Esses interesses são representativos de cada uma dessas pessoas. Por que eu quero tanto que esse trabalho dê certo? Por que eu quero tanto fazer isso acontecer? É um interesse meu. E eu percebo claramente que eu não estou tendo esse interesse sozinho. Outras pessoas compartilham desse mesmo interesse. Então, naturalmente, eu vou me envolver, eu vou me aproximar dessas pessoas que compartilham esse interesse comigo. Grupos de interesse. Mas, sabemos, não são apenas os interesses que nos movem, também temos a necessidade de nos sentirmos acolhidos, temos a necessidade de firmarmos vínculos sociais, temos aí as nossas emoções, nós também temos condição de formar grupos de amizades. São quando a gente tem aí a reunião de pessoas, né, essa união, porque são compartilhadas algumas características no jeito de ser, no jeito de pensar, no jeito de sentir. Eu gosto de pertencer a esse grupo, eu me sinto acolhido por esse grupo, porque nós temos um determinado valor. Exatamente porque nós pensamos igual, nós temos uma defesa de algum valor, propriamente, das minhas emoções, a ser apresentado ali, a ser defendido, eu vou me aproximar dessas pessoas. Posso garantir que muitos de nós, quando estávamos ali no momento da nossa adolescência, a gente tentava escolher os nossos amigos por alguns status. E lógico que isso não é uma regra para todas as histórias de vida. Mas esse é o momento que a gente pensa, eu quero ser amigo de fulano, eu quero pertencer àquele grupo. Se, ao tentar forçosamente ser incluso naquele grupo, naturalmente nós éramos rejeitados. Não adianta, as amizades elas vão ser naturalmente vividas. E aí até o momento que nós realmente conseguimos perceber qual que é o tipo de pessoa, qual que é o tipo de perfil de pessoas que eu gosto de ter por perto, a gente começa a perceber que nós estamos projetando ali similaridades com os nossos valores pessoais. Exatamente porque eu consigo identificar pessoas que pensam as coisas, analisam o mundo, analisam os fatos da nossa realidade de uma semelhante maneira a mim, né, a forma como eu tenho de pensar, eu vou formar então amizades exatamente com esse tipo de pessoa. Então, nós podemos ter grupos de amizades das mais diversas possíveis formas. Eu não vou formar grupos de amizades apenas com colegas do meu trabalho. Eu não vou formar amizades apenas com pessoas que de algum modo estejam relacionadas com a minha família. Eu vou firmar amizades com pessoas que me causam alguma admiração, especialmente porque, ainda que seja ou possa ser inconsciente, aquela pessoa apresenta no jeito dela de ser, de pensar, uma condição que é propriamente minha e que eu me orgulho de apresentar esse determinado valor. Então é assim que são formados os grupos de amizade, que também vão se caracterizar justamente como grupos informais, justamente por essa condição de que nós não controlamos quem vai ser ou não o nosso amigo. A gente pode selecionar quem eu quero ter como amigo ou não, mas a permanência desses grupos vai ser mantida apenas pela natural convivência. Não é uma condição que eu consigo burocratizar, que eu consigo ter uma sistemática racional. Não é. Exatamente por isso, a gente tem então a noção de que a gente forma grupos, todos nós temos a necessidade de formar grupos para consolidarmos aí a nossa identidade social. De acordo com uma teoria da psicologia social, da sociologia, a gente tem a formação da nossa identidade social quando eu preciso falar de mim e eu posso me basear no que os meus amigos, os colegas, as pessoas mais próximas têm a falar ao meu respeito. Então eu reconheço o meu jeito de ser, eu reconheço os meus traços, né? Como que a gente pode estereotipar aqui a minha personalidade, como que a gente pode desenhar a minha personalidade. E eu vou reforçar a forma como eu me percebo, a forma como eu reconheço a minha identidade com base naquilo que seja a opinião, que seja apresentado pelas pessoas que de fato estão mais próximas, das pessoas com as quais eu realmente formo grupos. Então nós formamos grupos para a similaridade, com base na similaridade, somente pessoas que pensam igual a mim é que eu vou manter por perto. Nós temos a condição da distinção a partir do momento que eu me percebo pertencente a um grupo e esse nosso grupo tem essa determinada característica, nós nos diferenciamos dos demais
porque essa condição é propriamente nossa. A gente tem, então, a condição de nos diferenciarmos de outros grupos. E eu vou me manter vinculado nesse grupo justamente porque eu valorizo isso, essa condição que é específica aqui do nosso jeito de ser. Existem também alguns grupos que conferem status. A partir do momento que eu percebo o valor do grupo do qual eu faço parte e vejo que isso é importante, eu valorizo isso. E mais ainda, especificamente também no ambiente de trabalho. Quando nós formamos grupos, a gente tem como reduzir incertezas. Por quê? Se eu estou convivendo com pessoas com as quais eu confio, eu tenho ali uma credibilidade, eu sei como elas pensam e já compreendo exatamente essa dinâmica dos pensamentos delas, se eu tenho alguma situação, alguma decisão que eu preciso tomar ou preciso reavaliar algum comportamento, eu vou ter uma segurança ao chegar para alguma dessas pessoas com as quais eu convivo e pergunto, olha, eu estou errado de pensar assim? Você acha que essa é a melhor decisão que eu posso tomar? Dentro do grupo, a gente consegue compartilhar perspectivas, compartilhar pontos de vista, e isso faz com que o que seja mais determinante, o que seja mais comum de ser apresentado como uma opinião propriamente do grupo do qual eu faço parte, me dê uma certa segurança. Bom, se nós pensamos assim, é porque realmente está certo. Eu vejo, eu confirmo um ponto de vista pela opinião do meu colega, pela opinião do meu amigo que está aqui próximo a mim, e como eu valorizo a confiança que eu tenho nessa pessoa, o que ele opinar, se for condizente com o que eu estou projetando, eu vou ter uma segurança de que realmente eu estou tomando a decisão mais certa. Justamente reforçando ali uma convicção com base em quem pensa igual a mim. E por causa dessa condição de formamos grupos com pessoas que pensam de uma maneira semelhante, nós precisamos tomar um grande cuidado com o fator que nós classificamos como favoritismo intragrupo, que é exatamente essa condição de achar que tudo que é propriamente do meu grupo, de dentro do meu grupo, é melhor. Se a gente adota esse tipo de perspectiva, a gente desconsidera o que seja diferencial, o que seja peculiar de outros grupos, de outras culturas. O favoritismo intragrupo é essa perspectiva de considerar que a forma como nós vemos os nossos valores, os nossos grupos, são melhores daqueles pontos de vista, dos valores, do que é defendido por outras pessoas de outros grupos que pensam de uma maneira diferente. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque na formação de toda uma coletividade, não vai existir um grupo que esteja mais certo, um grupo que esteja errado. Cada um tem os seus valores. E a gente percebe claramente manifestações de preconceito quando a gente identifica um grupo com uma característica diferente daquela que é comum ao que eu já tenho como convivência, como vivência, e aí a gente tem essa condição de projetarmos uma postura um tanto até mesmo, em alguns casos, arrogante, de achar que a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar seja superior daquele que é diferente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O favoritismo intragrupo, ele pode vir a reforçar preconceitos. Eu preciso entender que, como as pessoas são diversas, os interesses, as afinidades também são os mais diversos possíveis. Cada grupo vai ter o seu jeito de ser, vai ter o seu jeito de pensar, vai ter os seus respectivos valores. Não nos cabe termos a condição de julgarmos quais estejam mais certos, quais estejam errados. Claro que nós temos aí regras gerais, leis que são apresentadas para que todos devam cumprir. Agora, o jeito de se comportar específico de cada grupo não tem condição de ser julgado se está certo ou se está errado. Logicamente, contanto que não esteja infringindo nenhuma lei, para garantir uma boa convivência. Mas, eu pensar assim é diferente e eu penso melhor do que você, isso está totalmente errado. A gente não tem essa condição de julgarmos os valores de outros grupos. Uma condição que é comum, principalmente quando a gente enfatiza demais o que nós valorizamos dos nossos próprios grupos, a ponto de acharmos que somos superiores aos outros. E isso é uma condição que realmente precisa ser muito bem analisada quando nós estamos nos projetando aí em comportamentos de grupo, e esses comportamentos, logicamente, são determinantes e claramente observados nas interações nos contextos de trabalho. Nesse vídeo aqui, eu quis apenas apresentar essa primeira contextualização da importância de compreendermos e estudarmos os comportamentos em grupo para compreendermos melhor a área de comportamento organizacional. E eu espero que essa discussão tenha sido proveitosa, que você tenha conseguido refletir bastante, sobre essa importância, essa relevância de considerarmos os grupos dos quais nós fazemos parte e até mesmo fazer uma autorreflexão. Por que você se sente tão valorizada ou valorizado em determinados grupos? Vale a pena refletir o quanto nós estamos projetando uma aprovação social com base na convivência que estabelecemos com as pessoas que estão mais próximas da gente. Muito obrigado pela atenção
Muito obrigado aqui por assistir esse meu vídeo.